Notícias sobre corrupção tomam conta de toda a mídia. Jornais, revistas, rádio, televisão, todos eles associam um certo partido político à corrupção que aparentemente destrói todo o país. Durante alguns meses, a palavra corrupção será pronunciada pelas pessoas que consomem direta ou indiretamente as notícias até a vitória de um candidato cuja única proposta de governo era acabar com aquele partido político, supostamente corrupto, e com a própria corrupção. A situação fantasiosa que acabo de apresentar, da mídia insistir em um tema até ser naturalmente incorporado em nossas conversas do dia a dia, ilustra uma hipótese de pesquisa chamada Agenda Setting ou simplesmente agendamento, e é sobre ela que falarei no vídeo de hoje. Agenda Setting, ou agendamento, é um conjunto de pressupostos que forma uma grande hipótese de pesquisa. Destaco aqui dois desses pressupostos. O primeiro afirma que o poder dos meios de comunicação não está em convencer um público a adotar uma visão ou uma opinião sobre a realidade, mas em sugerir temas que serão debatidos por esse mesmo público. Ou seja, os temas veiculados pela mídia, por exemplo, a corrupção, são mais importantes do que o modo como esses temas são tratados por ela. Por exemplo, o conteúdo de cada uma das matérias sobre a corrupção. O segundo pressuposto diz respeito à correspondência entre os temas em destaque na sociedade, a chamada agenda pública, e os temas propostos pelos meios de comunicação de massa, a chamada agenda midiática. A relação entre a agenda midiática e a agenda pública funciona como uma rua de duplo sentido. Temas propostos pela mídia, em um período de tempo relativamente longo, acabam sendo incorporados e reproduzidos na agenda pública. Mas o inverso também é verdadeiro. Temas muito debatidos na sociedade, depois de algum tempo, tornam-se assuntos na mídia. A história dessa hipótese é longa e abrange diversos autores que contribuíram para seu desenvolvimento e popularização. Os nomes mais conhecidos são dos pesquisadores Maxwell McComb e Donald Shaw, que realizaram um estudo na pequena cidade de Chapel Hill para avaliar o poder de agendamento da mídia durante a campanha para a presidência dos Estados Unidos em 1968, combinando o uso de duas técnicas de pesquisa: a entrevista com eleitores e a análise de conteúdo de jornais, revistas e programas jornalísticos. A hipótese do agendamento preserva ainda um vínculo com a tradição da Mass Communication Research, já que seu interesse em estudar o poder de agendamento das mídias pressupõe um estudo sobre os efeitos dela na sociedade. No entanto, ao propor que esses efeitos são cumulativos, cognitivos ou sentidos a longo prazo, ela rompe com os estudos experimentais, aqueles de efeitos a curto prazo, que caracterizavam a primeira fase da Mass Communication Research. Se considerarmos que a primeira fase da Mass Communication Research corresponde ao surgimento do primeiro modelo teórico, o da teoria hipodérmica, e a segunda fase, a hegemonia dos estudos funcionalistas da comunicação, podemos dizer que o agendamento abre uma nova fase na Mass Communication Research devido ao grande interesse de pesquisadores na testagem desta hipótese. O interesse pelo agendamento midiático foi tanto que seus pesquisadores passaram a utilizar conceitos próprios. Falarei aqui de três deles: time lag, framing e necessidade de orientação. Quando utilizamos a hipótese do agendamento, o primeiro passo é descobrir qual o tempo necessário para que o tema proposto pela mídia se torne um assunto na agenda pública. Além disso, devo me certificar se esse tema já não era frequente na agenda pública antes que se tornasse frequente nos meios de comunicação. Da mesma maneira que devemos descobrir o período de tempo para o agendamento da mídia sobre a sociedade, também devemos descobrir o conjunto dos temas que foram veiculados pela mídia e se esses temas correspondem aos temas
presentes na agenda pública. Se, por exemplo, eu deduzo que o racismo é o tema do meu agendamento midiático, mas depois descubro que o tema da agenda pública é a corrupção, então devo ajustar esses temas no meu framing de pesquisa, talvez organizando-os em alguma hierarquia. O ponto central do agendamento é a vinculação da agenda pública com a agenda midiática. E para que isso aconteça e a hipótese possa ser formulada, é fundamental que as pessoas tenham a necessidade de orientação, ou seja, se interessem pelos temas propostos pela mídia. Esse talvez seja o ponto mais polêmico desta hipótese. Não é porque certos temas são frequentes na agenda do público e na agenda da mídia que há uma relação direta entre as duas agendas. Por outro lado, ao estudar o modo como os temas são selecionados e entram na ordem do dia da sociedade, a hipótese do agendamento acabou favorecendo o desenvolvimento de pesquisas como a newsmaking voltadas ao funcionamento das empresas de comunicação. Sobre essas pesquisas falaremos em nosso próximo episódio. Até lá!